Boa noite a todos. Deus abençoe vocês, graça e paz. Eu recebo a vocês aqui no meu canal. Meu nome é Eric. Eu sou um cristão batista. Sempre quis passar a palavra de Deus por meio de vídeo, por meio de outras mídias. Recentemente eu tenho escrito posts, eu tenho gravado áudios também, e muitos amigos meus, muitos conhecidos têm recebido. E eu vi um feedback positivo sobre isso, então eu quis também trazer uma palavra do Senhor, sabe, que falou muito comigo, que se encontra ali em Jeremias, no capítulo 19. E a palavra do Senhor, essa palavra que tem falado comigo, no meu momento atual, é esta. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Essa introdução, ela mostra justamente o cumprimento das profecias que Jeremias havia profetizado, que Deus havia falado por meio dele ali para o povo de Israel, para o povo de Judá, no caso, do Reino do Sul. E eram profecias que falavam justamente sobre o castigo, e a punição do Senhor sobre Judá pelos seus pecados, pelo seu desvio de sua lei. E Deus está mandando Jeremias escrever essa carta para comprovar, todo aquele exílio que agora estava se cumprindo era realmente aquilo que Jeremias havia profetizado. E Deus deixa claro isso, que a deportação vem dele, ao dizer que ele mesmo deportou e exilou os judeus para a Babilônia, ao contrário do que era pregado pelos falsos profetas, que diziam que o exílio, isso ia ser uma coisa curta, ia ser um tempo talvez de 2 anos, quem sabe no máximo 5, mas no caso Deus deixa claro que seria um tempo longo, um tempo de 70 anos, que seria pelo menos 2 gerações ali, sabe, naquele exílio, e que era justamente uma punição verdadeira, uma punição vinda de Deus, que as profecias de Jeremias não eram mentirosas, que elas eram realmente a vontade de Deus e que ela estava se manifestando naquele momento. E o conteúdo dessa carta se inicia dizendo o seguinte: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos descerei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus manda que o povo permaneça vivendo normalmente, mas sempre lembrando de sua lei, mesmo estando exilados, ao invés de ficar esperando que este tempo acabe. Isso se refere muito a nós como cristãos, vivendo neste mundo, sabendo dos pecados que aqui se passam, mas permanecendo vivendo bem, e normalmente, apreciando as coisas que o Senhor nos dá, mas sempre lembrando que nós não pertencemos aqui, pertencemos ao céu, à pátria celeste, ao Jerusalém celestial, E isso é a mensagem que o próprio Deus passa para o povo de Israel de uma forma física, de uma forma terrena, que seria essa sombra, desse pensamento que nós já devemos ter aqui. E isso também nos mostra a necessidade de aprendermos a sermos gratos a Deus mesmo em momentos difíceis, e aprendermos a valorizar o que Ele nos dá naquele momento, refletindo assim nossa fé de forma viva e não morta em obras de mordomia e zelo, dando bom testemunho e servindo a Deus independente das circunstâncias. Ou seja, permanecendo, firme no Senhor, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, permanecer sendo servos do Senhor, seguindo a sua lei, sem nos desviarmos simplesmente por qualquer evento de mudança que venha acontecer em nossas vidas. E olha que Deus está falando isso num contexto de uma mudança extremamente massacrante,
Deus não está falando de meras dificuldades, estamos falando de uma tribulação terrível, estamos falando de um povo ser arrancado de sua terra e ser forçado a ir para uma terra onde nunca viu e ser escravizado. É esse, esse o estado do povo de Israel. Então nós que nem vivemos isso, né, que nem chegamos a esse nível, devemos buscar, acima de tudo, valorizar o Senhor mesmo em qualquer tipo de dificuldade, das mínimas às maiores, das mais terríveis. E a terceira parte, né, que é a segunda parte da carta que eu lerei, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. E eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei do exílio. O Senhor deixa claro que as profecias que reduziam a extensão do exílio, do castigo, eram mentirosas. Elas vinham da boca de profetas que falavam apenas o que o povo queria ouvir e não de fato aquilo que Deus havia dito. Não podemos buscar atalhos para fugir das tribulações em pensamentos paliativos, buscando falsas promessas, falsas profecias, ou buscando falsas esperanças em nosso próprio coração pecaminoso. Não, a nossa fé deve estar firme na palavra do Senhor e unicamente nela, tendo que Ele sabe de tudo e sabe o que é o melhor para nós. Quando confiamos no Senhor, entregamos tudo nas mãos dele, buscando de todo o coração, reconhecendo que Ele é tudo que precisamos para preencher o vazio de nossas vidas, para suprir tudo que nos falta. Ele se atenta para as nossas orações e as cumpre conforme sua santa vontade de uma maneira ainda melhor do que jamais poderíamos imaginar. Acima de tudo, o maior tesouro que o povo de Israel deveria buscar no exílio não era o retorno a Israel, mas o retorno à adoração e ao louvor verdadeiro de coração ao Senhor. Algo que se constata na história, inclusive, quando vemos o agir de Deus nos livros de Daniel e de Esther, mostrando o poder de Deus para guardar o seu povo e usar ele como instrumento para revelar sua graça e seus prodígios, até mesmo diante de governantes poderosos, como Nabucodonosor e Assuero. E isso é a coisa mais grandiosa. Nós somos instrumentos de Deus para mostrar a graça dele por meio da nossa perseverança, mesmo em tempos de luta. Por isso, temos responsabilidade de nos mantermos firmes no Senhor, para refletirmos a graça dele por meio da nossa gratidão e do nosso louvor a ele, sabe, mesmo no meio da Babilônia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e tocar o coração de vocês da mesma forma que tocou o meu. Amém? Deus abençoe a todos.